Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Vamos lá, pessoal, para o nosso último bloco, dando continuidade aqui à análise das principais decisões e julgados e dentro daquela proposta que eu apresentei para vocês. O próximo julgado eu vou tratar sobre a coisa julgada material coletiva. E aqui tem duas decisões importantes. Eu até acredito que a segunda vai retirar um pouco a utilidade da primeira, mas eu vou abordar as duas de qualquer forma, beleza? Vamos lá. A primeira que eu separei para vocês aqui, vou botar aqui na tela, é uma decisão do STJ, proferida pela primeira sessão do STJ. Olha que interessante. O STJ tem diversas decisões sobre o limite subjetivo da coisa julgada no âmbito das demandas coletivas. E nesse julgado específico aqui da primeira sessão, o STJ preconizou o seguinte, que ele vai afetar o RESP para fim de analisar quais vão ser os limites subjetivos da coisa julgada no MS coletivo. Então vejam, especificamente para o MS coletivo, que é uma das grandes discussões que a gente tem, principalmente quando o MS ele é impetrado por uma associação civil e a gente quer saber, olha, qual vai ser o limite subjetivo? Eu vou abranger todo mundo que é associado, independentemente de quando se associou? Porque tem julgado do STJ que diz o seguinte, o resultado do mandado de segurança coletivo só atinge os associados que assim ostentavam a qualificação de associados quando do ajuizamento da ação. Peraí, então houve ajuizamento da ação e eu era associado, eu sou beneficiado. Se eu me associei depois da propositura da ação, eu não sou beneficiado? Tem julgado do STJ nesse sentido. Tem julgado do STJ dizendo assim, olha, se você faz parte de uma determinada categoria, mas você não é associado à associação civil ou ao sindicato dessa categoria, você não vai ser beneficiado. O que para mim sempre foi uma coisa estapafúrdia, porque tira o meu direito constitucional à livre associação. Então eu sou obrigado a me associar para me beneficiar. Eu faço parte da mesma categoria, eu faço parte da mesma classe, do mesmo grupo e não vou ser atingido? Para mim sempre foi estapafúrdia essa orientação. Contudo, tem julgados para os dois lados. Beleza? Então o STJ achou por bem afetar esse julgado. Por que eu acho que esse julgado do STJ perde um pouco do sentido? E aí eu vou separar aqui para vocês o outro julgado que eu também havia selecionado. Tá aqui, ó. Vou botar aqui na tela para vocês agora. Que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 1075. Tá na tela aí. Vou botar na tela. Peraí. Deixa eu botar na tela. Foi. Lembram dessa discussão antiquíssima que sempre teve, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre o limite territorial da eficácia erga omnes? Ou seja, se aquela limitação territorial que a gente encontra no artigo 16 da LACP seria ou não constitucional. Vamos lá. Primeiro ponto. O artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública preconiza claramente que a sentença civil fará a coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então, o primeiro ponto é, há uma clara confusão conceitual entre os institutos da coisa julgada e da competência. Ligação que inexiste. Se a eficácia subjetiva da coisa julgada é erga omnes, pouco interessa qual foi o órgão prolator. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, essa limitação territorial fixada no artigo 16,
ela não está na redação original da Lei de Ação Civil Pública. Portanto, ela só se aplicava às ações propostas após a vigência dessa limitação. Tudo bem? Terceiro ponto. O artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, não traz essa limitação territorial. Portanto, alguns autores, normalmente aqueles que escrevem sobre direito do consumidor, então muitos autores afirmam o seguinte: olha, como o artigo 103 não traz essa limitação territorial, se a ação for consumerista, não há que se falar nessa limitação. Qual a importância de eu ter trabalhado esses 3 pontos com vocês? O Supremo Tribunal Federal, em 2021, reconheceu, e assim declarou, inconstitucional a limitação territorial da eficácia erga omnes. E os fundamentos usados pelo STF foram os seguintes que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Devido processo legal coletivo, segurança jurídica e violação do acesso à justiça. Em quais termos? Por que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional essa limitação territorial? Primeiro fundamento do STF. Violação do devido processo legal coletivo. Para o Supremo Tribunal Federal, eu até concordo com essa linha de argumentação, para o Supremo, fixar essa limitação territorial retira a efetividade da tutela jurisdicional coletiva. Porque reparem, vamos imaginar um dano que ocorreu no estado de Minas Gerais. E a ação é proposta no foro de uma dessas cidades. Se você entender que essa decisão do juiz de uma determinada comarca que atingiu todo o estado de Minas Gerais, que o juízo dessa determinada comarca, ao proferir a sentença de procedência na ACP, vai gerar efeitos só nessa comarca, precisaríamos de várias outras ações coletivas em todas as outras comarcas para que todo o território do estado de Minas Gerais fosse abrangido por esse resultado. O que, é claro, retiraria a efetividade da tutela jurisdicional coletiva. Porque a ideia da tutela coletiva é justamente evitar a chamada atomização dos litígios. Ela visa molecularizar os litígios. E aí, o terceiro fundamento, vou colocar aqui para vocês de novo. O terceiro fundamento fala violação à segurança jurídica. E por que haveria aqui violação à segurança jurídica? Simples. Se propusermos mais ações civis públicas, haverá maior risco de decisões conflitantes e, portanto, maior risco à segurança jurídica. Ficou clara aqui a ideia? E por que violação do acesso à justiça? Porque ficaria mais difícil para o cidadão que estaria, digamos, abrangido por essa eficácia subjetiva, ficaria mais difícil para ele poder executar essa sentença na medida em que, se eu restringir territorialmente essa eficácia erga omnes, aqueles indivíduos que foram beneficiados, mas que residem de forma distante, teriam dificuldades. Tudo bem, o SCJ já decidiu, e eu concordo também com o SCJ já decidiu que a execução individual de uma sentença coletiva pode ocorrer no domicílio do indivíduo. Sim, mas a decisão do SCJ nesse sentido se deu nos casos nos quais o domicílio dele tenha sido abrangido pela decisão. Ok? Bom, próximo tema que eu separei que eu acho interessantíssimo. Existe uma discussão interessante na seara da improbidade sobre o alcance de algumas de suas sanções. Por exemplo, se pode ser alcançado cargo que não foi usado para a prática do ato de improbidade. Vamos lá. Você pratica um ato de improbidade porque você está no exercício de uma determinada função pública.
Você sai dessa função pública e passa a exercer uma outra função pública. Tranquilo? Vejam, o primeiro cargo público foi o responsável pela prática do ato. O segundo cargo público, você não praticou ato de improbidade nenhum. Fechou? Você é demandado judicialmente pela prática do ato de improbidade enquanto exercia a função nesse primeiro cargo. Aí vem a discussão. A sentença que reconhecer a prática desse ato de improbidade e aplicar as sanções decorrentes previstas lá no artigo 12 da Lei de Improbidade, essas sanções podem alcançar esse novo cargo? Vamos lá. Coloquei aqui para vocês, vou botar na tela. RESP 18.13.255 de São Paulo. RESP 18.13.255 de São Paulo. Qual foi a decisão da segunda turma do STJ sobre o tema? Se foi aplicada a sanção de suspensão dos direitos políticos, essa sanção vai alcançar qualquer mandato eletivo que esteja sendo exercido à época da condenação. Ou seja, no meu exemplo, se você praticou o primeiro ato em decorrência do primeiro cargo, se houver a suspensão dos direitos políticos e você exercer um mandato eletivo no segundo cargo, você perde esse segundo cargo. Ficou clara a ideia? Eu concordo com esse julgado. Não sei se vai ser jurisprudência do STJ, mas já é um julgado interessante. Por que eu concordo com esse julgado? Vocês, quando forem apresentar as certidões em uma das etapas do certame, vocês têm que apresentar certidões negativas. Então, se você tiver qualquer condenação por improbidade administrativa, você está inabilitado para exercício de função pública durante um determinado prazo. Então, não faz sentido você ser inabilitado e ainda exercer uma função pública, mormente diante da condenação por ato de improbidade, o que já denota que você não tem, a princípio, né, a gente tem que esperar ser o julgado, mas denota que você não tem, digamos, a moralidade suficiente para exercer uma função pública. Tranquilo? Então fiquem atentos a este julgado do STJ. Vou apresentar outro julgado que eu achei interessante. E achei interessante sob uma perspectiva curiosa. Normalmente, quando se discute a possibilidade de dano moral coletivo e dos danos sociais, e já adianto a vocês que a doutrina entende ser plenamente possível a acumulação de danos morais coletivos e danos sociais, tá? Plenamente possível, porque o cerne deles é diverso, então não tem nenhum problema em aplicação cumulativa. Mas nesse caso aqui concreto, lembrando que o STJ tem diversos julgados reconhecendo a possibilidade de dano moral coletivo, mas o que me chamou a atenção nesse julgado foi o seguinte: o caso concreto decorreu de uma cidade do interior, o que vai ser comum na vida de vocês, principalmente no início da carreira, que numa determinada cidade do interior havia lá a prática de jogos de azar, né? Lá um bicheiro, a gente aqui no Rio de Janeiro chama de bicheiro, então ele tinha lá sua banca do bicho e ele foi condenado por essa contravenção, que ainda é a contravenção. Claro que a gente sabe que por trás existem diversos outros crimes que são conexos, mas aqui eu estou debatendo o caso concreto. E aí foi proposta uma ação coletiva requerendo a condenação desse camarada no dano moral coletivo. Olha a decisão do STJ, que interessante. RESP 1567-123, Rio Grande do Sul. RESP 1567-123, Rio Grande do Sul. Nesse RESP, o STJ reconheceu que a exploração de jogo de azar configura dano moral coletivo. Ah, professor, por que você está falando isso? Vocês estão lembrando de alguém que foi encontrado num cassino? Cassino é o quê? Jogo de azar ilegal. Então, você, a depender de quem for a figura, pode sim resultar num dano moral coletivo. Tranquilo? Beleza. Próximo julgado.
separei aqui uma questão de dano ambiental também. E aqui é uma questão interessante, porque dessa questão, desse julgado que eu separei, podem surgir questões outras. Primeira questão interessante. Não se esqueçam que a obrigação de reparar dano ambiental é uma obrigação propter rem. É uma obrigação propter rem. Ou seja, fica adstrita ao imóvel. Então, se o primeiro proprietário praticou dano ambiental e ele vende esse imóvel para um terceiro, esse terceiro também ostenta responsabilidade para a reparação desse dano. Tranquilo? Segundo ponto, já é reconhecido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência que o dano moral, ou melhor, dano ambiental, não sofre a incidência no que tange a sua pretensão da prescrição. Ou seja, a pretensão reparatória de dano ambiental, ela é imprescritível. Fechou? Esse julgado aqui tem um detalhe interessante, além disso que eu falei para vocês, porque ele trata de uma questão na qual o proprietário ou poluidor, ele alegou erro de terceiro na concessão da licença, como forma de se exonerar da responsabilidade ambiental. Vejam qual foi a decisão. RESP 16.12.887 Paraná. RESP 16.12.887 Paraná. Qual foi a ideia que o STJ aplicou aqui? Ainda que seja constatado um erro na concessão do ato permissivo, que é a licença ambiental, mesmo sendo constatado esse erro, não haverá exoneração da responsabilidade. Veja, está claro lá, não configura fato de terceiro para excluir o nexo causal. E isso é muito interessante para um caso concreto de prova, principalmente de MP. Porque essa vai ser uma tese defensiva clara para o poluidor. Ele vai arguir o seguinte, olha, eu só instalei aqui a minha fábrica, o meu comércio, a minha indústria, o que seja aqui, porque havia uma licença ambiental. Opa, mas essa licença ambiental está errada. Mas ela está errada, então beleza, a responsabilidade não é minha, é de quem expediu o ato. Não, para o SCJ, ainda que seja configurado o erro na concessão do ato permissivo, não haverá que se falar em exoneração da responsabilidade. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente tem que fixar aqui é o seguinte. O transporte in utilibus, que eu já falei aqui, passando para vocês o que é, nada mais é do que a possibilidade de você transportar o resultado do processo coletivo para a sua esfera individual. Transporte este que só vai ocorrer se for para te beneficiar. Essa é a regra, né? O regime in utilibus. Esse in utilibus significa na utilidade. Então, qual vai ser o transporte in utilibus? Você transporta essa sentença coletiva de procedência para a sua esfera jurídica individual. Qual a exceção? A combinação decorrente dos artigos 94 e 103, parágrafo 2º do CDC. Cuidado com isso, hein? Artigo 94 combinado com 103, parágrafo 2º do CDC. Se houver intervenção individual em processo coletivo, repito, se houver intervenção individual em processo coletivo, aquele que ingressar no processo coletivo será atingido por qualquer que seja o seu resultado. Então, seja o resultado benéfico, seja o resultado prejudicial, ele será atingido. Então, para ele será aplicada a imutabilidade imutabilidade pró et contra. Fechou? Qualquer que seja o resultado. Regra, repito, regime jurídico in utilibus, que permite o chamado transporte in utilibus. Está lá no artigo 103, parágrafo 3º do CDC, que você vai combinar com os artigos 98 e 99, também do CDC. Fechou? Pois bem, o STJ, instado a se manifestar sobre esta execução individual, falou sobre o prazo. Dá uma olhada aqui, ó. Agravo de instrumento no RESP 1807-990 São Paulo. Então, 1807-990 São Paulo.
para o STJ, o prazo para execução individual de sentença coletiva é de 5 anos. A 4ª turma do STJ decidiu dessa forma. E por que esse julgado é importante? Primeiro, porque já era uma decisão, já era, na verdade, um entendimento há alguns anos do STJ nesse sentido, que o prazo para executar a sentença coletiva era de 5 anos. Por quê? Está replicando o prazo para o ajuizamento da ação coletiva. Nada mais é do que a aplicação da súmula 150 do Supremo. O prazo que eu tenho para executar é o mesmo prazo que eu tenho para exercer a pretensão de conhecimento. Tudo bem? Bom, espero ter ajudado vocês. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Basta me adicionar lá no Instagram, @prof. Fabrício Bastos. Estou à disposição de vocês. Bons estudos. Cara, foca aí nessa reta final e boa prova.